Olá, eu chamo-me Zé Duarte e sou o fundador de um conceito de autorejuvenescimento chamado Self-Renewal Guru. Nos vídeos anteriores eu relatei alguns conceitos que advêm da epigenética, da genética, da neurociência, principalmente, que fundamentam, portanto, os conceitos atualmente conhecidos pela ciência no que concerne à capacidade de autorrejuvenescimento, em qual está também envolvida a medicina anti-idade ou anti-aging. A verdade é que, no entanto, o autorrejuvenescimento, na perspectiva do Self-Renewal Guru, vai muito mais longe do que aquilo que a ciência neste momento sabe. Como já disse anteriormente, nos vídeos anteriores, baseámos-nos principalmente nesses conceitos científicos que efetivamente fundamentam e que servem de ponta de partida para uma área muito mais vasta, em que vamos incluir hoje a metafísica e de mostrarmos que temos um campo enorme, um horizonte enorme para desbravar. É verdade que nós vivemos num planeta onde o pensamento é visível na forma tridimensional, chamada matéria, porque o pensamento inicial da fonte criadora, que se expandiu até uma frequência vibratória chamada principalmente luz, cuja frequência vibratória foi então tornada mais lenta para que se tornasse um eletrão e depois em matéria mais grosseira, neste plano que nós chamamos de tridimensional. Para que aqui todos tenhamos a mesma densidade, seja uma cadeira, uma mesa, os nossos corpos, tudo tem de vibrar à mesma frequência. Deste modo, o seu e o meu corpo vibram à mesma frequência que a cadeira onde você provavelmente neste momento está sentado. Neste nível existe para si, como para todos os outros, uma determinada realidade que lhe é transmitida pelos sentidos do nosso corpo e do nosso cérebro. Eles foram proporcionados e foram concebidos para proporcionar as mais vastas vibrações da luz, ou seja, aquilo que nesta dimensão chamamos matéria. Como nós somos a essência, luz luminosa, e está provado inclusivamente pela física quântica, vibrando a uma frequência mais intensa que a matéria, efetivamente precisamos de um corpo material ou físico, sem o qual passaríamos através da matéria. A matéria não teria resistência para nós passarmos. Se nós usássemos aquilo que chamam-se os corpos etéreos, o corpo mental ou o corpo emocional. Para experimentarmos esta dimensão, podemos experimentar esta dimensão, para estarmos em interação com este plano, para criarmos reações, ação-reação, precisamos de um corpo material. Precisamos habitar, efetivamente, num corpo denso, físico, que, no nosso caso, é composto por células. Ao nascermos aqui, neste plano de pensamento limitado, com o único objetivo de sofrer a programação da consciência coletiva e de lutar pela expressão, de forma a poder compreender de novo quem realmente somos, temos a necessidade de aprender de novo que o corpo pode ser regenerado, transformado na sua luz original e aprender que a vida neste plano de matéria não é mais do que uma ilusão e um jogo. Para conseguir utilizar o pensamento ilimitado, ou seja, o pensamento não condicionado pelas nossas crenças e mitos, cada um pode provocar essa manifestação como? Somente é necessário decidir sobre ela. Ao aprender a não julgarmos os nossos pensamentos, ao utilizarmos todos os pensamentos, investimos do poder e da faculdade de nos tornarmos em qualquer ideal que encaremos. Então podemos realizar tudo, tornar-nos tudo através do pensamento. Podemos tornar um ideal, pegar um ideal, concentrar-nos dele e ordenar ao corpo que vibre com mais intensidade. O corpo, assim, elevar-se-á na direção a esse ideal, tendo-se que se mantenha, desde que nós mantenhamos o ideal com persistência na nossa mente. Aquilo que nós chamamos regularmente e habitualmente o foco.
aqui uma pergunta vai se impor. Tudo o que eu vou descrever vai parecer algo difícil de conseguir, pois não houve e ninguém ouviu falar de pessoas que tenham realizado essa proeza até agora neste planeta. E que proeza é essa? Manterem-se jovens por dezenas ou centenas de anos. Na verdade, nós vivemos num planeta de pensamento alienado pela consciência social. O que torna difícil chegar ao estado de não julgamento dos nossos pensamentos. Um outro aspecto que é verdadeiramente difícil de realizar neste processo mental é chegar a dominar a ilusão do tempo. Ter a paciência de o adquirir, porque para todos nós o tempo é real. Acreditamos efetivamente que o tempo é um facto. Toda a nossa vida funciona à volta do tempo. Mas quando esse domínio existe, basta um pensamento, o domínio de percebermos que o tempo é uma ilusão. Basta esse pensamento para que o rejuvenescimento e o sem tempo passe a ser um facto. A morte é uma grande ilusão. Como toda a gente neste planeta pensa que ela é inelutável, ela tornou-se uma realidade. A única realidade na realidade é a vida. Todo o resto não é mais do que uma ilusão. As ilusões são crenças, as crenças são pensamentos, que são jogos, o que se tornam depois realidade. Então, a nossa realidade é constituída principalmente por crenças. Não podemos existir sem crenças. A nossa mente, o nosso cérebro, só torna real aquilo que nós acreditamos. Então, a morte não é uma lei imutável, mas nós acreditamos totalmente nela, pois constatamos isso todos os dias. Para nós é real, é uma crença fundamentada. Mas não, na verdade ninguém é obrigado a morrer, apesar de nós acreditarmos nisso. É essa a última fronteira, o desafio para a ciência da medicina genética. Hoje a medicina genética começa a desconfiar e a ter dados e informação que talvez possa, a breve espaço, eu pessoalmente não acredito que seja neste século, mas que vai vencer a morte, que podemos nos manter eternamente jovens. Hoje já a ciência genética começa a pôr em dúvida quanto tempo podemos viver. Agora, o limite são 140 anos, mas há alguns defensores de que teremos de passar essa fasquia muito rapidamente. Na verdade, e voltando a repetir, o corpo em si não está destinado à morte. Ele não foi concebido pela fonte criadora, aquilo que a maior parte de nós chama Deus, com a ideia de o tornar efêmero. Concebeu para que ele dure até o esgotamento das suas glândulas maravilhosas, não dos seus órgãos. E aí será mais uma das etapas que a física quântica e a neurociência, inclusivamente a epigenética, têm de enverdar. Graças às hormonas segregadas constantemente pelas glândulas maravilhosas, ele pode manter-se durante centenas de anos sem envelhecer. Foi desta maneira que as células foram programadas. Todo o que foi contrário a isso foi a programação que nós recebemos durante milhares e milhares de anos. Foi desta maneira que as células foram programadas, e não há dúvida disso. E dentro de algumas décadas, a epigenética vai perceber isso. É verdade que as personagens bíblicas que nós lemos na Bíblia viveram centenas de anos. E não foi um erro de transcrição. Foi, efetivamente, os nossos antepassados longínquos tinham vidas longas e profícuas. O que faz diminuir a força vital e encurtar as nossas vidas da maneira como nós aceitamos e acreditamos, e, efetivamente, o corpo definhar e morrermos, são as nossas atitudes, as nossas crenças, os nossos hábitos e os mitos que nós sustentamos, que fomos acumulando durante todas essas épocas passadas. O nosso corpo reage em função das diretivas que lhe damos. A inata, que é outro termo para a consciência do ADN e da alma, tem a sua sede muito perto do coração.
Na verdade, governa todo o corpo segundo as emoções que são sentidas. Hoje, é a própria epigenética que nos diz que as emoções comandam, efetivamente, todos os nossos sistemas, inclusivamente o nosso ADN. Na verdade, é a nossa consciência do ADN que fornece ao corpo as hormonas que ele precisa. É inata, traço alma, não exerce essa função por si mesma, mas sim de acordo com as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Por causa destes, as hormonas da vida deixam de ser produzidas depois da infância. São depois substituídas pelas hormonas da morte. Outra área que a ciência tem de começar a investigar. Pois, e estas tornam-se ativas através dos sentimentos de culpa, de autocondenação e do medo da própria morte. Neste mundo, e concretamente nós no Ocidente, a beleza está totalmente associada à juventude dos traços físicos e não à juventude do espírito. Hoje, isso está a passar um pouco de moda, mas o ser humano chama a si a morte ou tomar medidas para assegurar, para se sentir seguro. Inclusivamente, assina contratos para o seu enterro, ele assina contratos de seguro para ter o seu dinheiro assegurado em caso de doença, faz todo o tipo de coisas, e principalmente de excessos, sejam eles alimentares ou outros, que aceleram o seu envelhecimento e a morte do seu corpo, pois tem totalmente certeza de que o envelhecimento e a morte ocorrerão. Na verdade, o nosso corpo é somente um cérebro com 80 bilhões de células. É um instrumento do pensamento e uma máquina perfeita. É uma criação muito bela, um instrumento muito refinado, mas não foi criado com um espírito independente. O corpo não pensa por si como alguns teóricos e investigadores tentam nos transmitir. Ele foi criado unicamente para nos servir e manter-se-á em vida enquanto lhe demos os meios. Se aceitarmos os pensamentos de envelhecimento, da ideia de que ele morrerá, ou se lhe dermos amor, não lhe dermos amor, felicidade e alegria, ele encaminhar-se-á para a decrepitude e para a morte. E, efetivamente, neste mesmo instante, você pode abolir o tempo e viver para sempre no presente. Basta decidi-lo. O tempo, como diz a metafísica, não é mais do que uma ilusão. Alguém que já ouviu? A ilusão alienada reina neste nosso mundo. Pois a maioria de nós, humanos, recusamos crer no invisível, porque o paradigma vigente é materialista. Tudo que seja invisível, pomos para a área do espiritual, da metafísica. Enquanto estamos em completa adoração, permanentemente e submetidos à escravidão do tempo, que ele pressupõe e que ele nos faz efetivamente reagir. Eu e você temos em nós o poder, aí onde você se encontra, de inverter o mecanismo do envelhecimento, de reencontrar a juventude e de viver por tempos indefinidos. Basta mudar as suas atitudes, consequentemente as suas crenças. Diga a si mesmo: o meu corpo vai viver para sempre. E assim seja. Tire da sua vida tudo o que reconhece o caráter mortal do seu corpo, e ele nunca envelhecerá. Tire do seu vocabulário a palavra velho e no seu lugar ponha a expressão para sempre. Deixe de festejar o seu aniversário, pois ao festejá-lo dá credibilidade ao mecanismo do envelhecimento e da morte. Se gosta de reconhecer o facto do seu nascimento, por que não? Mas, neste caso, conte os anos ao contrário. Quando não se espera a morte, não se conhece a morte. Então, o que deve fazer é que, a cada dia, tem de se sentir e ver mais jovem. Os anos devem ser contados no sentido contrário. E sempre que alguém lhe perguntar qual é a sua idade, diz: a minha idade biológica é X ou Y, mas a minha idade verdadeira é X ou Y. Viva sempre no presente. Isso é fundamental. Não reconheça o futuro. Reconheça unicamente o instante do agora. Este agora pode durar eternamente. Basta você permiti-lo.
Não veja a sua vida como algo de duração limitada, pois são as suas crenças que lhe põem fim. Pense no seu corpo como algo que dura para sempre. Isso tornar-se-á realidade. As coisas são tão simples quanto isso, mesmo quando o que eu estou a dizer lhe pareça ficção. Ame-se a si próprio ou a si própria. Bendiga e abençoe o seu corpo. Fale com a sua inata ADN, alma, que é o Senhor do seu ser, e ordene que crie as enzimas da juventude, as enzimas do crescimento, as enzimas do rejuvenescimento, e ele fala-á. Reconheça o seu corpo, pode ver muito para além de que as suas crenças aceitam agora como possível. Ele fará. O que fará ele para viver tanto tempo? Basta que você o ensine. Você tem de ensinar o seu corpo. Ele é o seu servo, é o seu criado. Está à espera que você o dirija. Nós não sabíamos disto até agora. Isto são novos conceitos que o Self-Renewal Guru traz até si. Não se pode atingir o rejuvenescimento senão através da eliminação do conceito da morte. Esta paródia chamada morte poderia ser abandonada por toda a humanidade. Basta simplesmente que ela deixasse de viver no futuro ou no passado e passasse a viver na continuidade do agora. Pois só existe o agora. O passado já foi, o futuro ainda não veio. O que temos? O agora. E o que é a esperança da vida suplantasse, efetivamente, a perspectiva da morte? A morte será abolida pela ciência nos séculos vindouros. Isso será uma realidade. Quando perceber as coisas que agora não estão ao seu alcance, a ciência dessa época vai perceber que isso é possível. Mas nós, no Self-Renewal Guru, já o sabemos. E estamos a divulgá-lo. E você pode ter a oportunidade, efetivamente, de sermos contemplados por essa situação. O tempo vai desaparecer e as condições da juventude eterna tornar-se-á uma realidade viva para cada um. A morte não será mais uma coisa, mas será uma coisa desprovida de vida. Nem isso tampouco ela será observada. Gostei de falar consigo. Até sempre. Até outro dia. Siga o nosso canal. Obrigado.